o Leonardo, ele falou do capítulo 11 do livro de Reis, né? Ele fez uma explanação e chegou na vida de Salomão, né? E o final da vida de Salomão. E é interessante, porque quando a gente fala de Salomão, a gente sempre, antes de estudarmos o livro, a gente pensa, nossa, Salomão, o homem mais inteligente do mundo, né? E ele veio provar que inteligência não tem nada a ver com salvação ou com conhecer a Deus, ok? Se inteligência contasse, Salomão seria o homem mais fiel do mundo, ok? Mas, então o que acontece? Acontece que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele quer só uma coisa da gente. O que é que ele quer? Obediência, ok? Deus não está preocupado com inteligência, com grandeza, com beleza, com força. Ele está interessado em obediência, ok? E a obediência pode ser uma pessoa mais simples possível nesse mundo, como o mais inteligente do mundo. Estão no mesmo nível. Então, foi muito bom o estudo do livro de Reis aqui para a igreja. Por quê? Porque a gente começa a conhecer realmente com o que Deus se importa. Deus não se importa com homens poderosos, Vai chegar o homem mais poderoso aqui, e ele é dono disso, dono daquilo, e Deus vai tratar como o Paulo, que fica sentadinho lá atrás, e vai dar às vezes mais valor para ele do que com o homem poderoso. Por quê? Porque Deus, ele procura olhar o nosso coração e ver como a gente se comporta diante dele. E através do estudo que tivemos do capítulo 11 do livro de Reis, os nossos professores nos mostraram o quê? Mostraram um Salomão muito inteligente. Mostraram antes, no capítulo 10, um Davi muito inteligente, ok? Mas com uma diferença entre Davi e Salomão. Davi era obediente, e Salomão não era obediente. Aí quando Salomão, ele faz todas aquelas atrapalhadas em relação ao plano de Deus, nós vemos um homem que escraviza o seu próprio povo. Mas ele não é inteligente? Ele não é sábio? Será que ele não sabia que Deus não queria que ninguém escravizasse o seu próprio povo? Depois, ele arruma confusão, brigas com o próprio amigo dele, Tiro, o rei de Tiro. Mas ele não era inteligente? Ele não era sábio? Como é que pode aplicar o golpe no próprio amigo? Construiu, com a sua ganância, um templo maravilhoso. Mas não foi só isso. Ele construiu casas também maravilhosas. E casou com mulheres que contrariavam as diretrizes de Deus, mulheres de outra tribo. Interessante que ele vai casar com a filha de Faraó. Onde já se viu uma coisa dessa? É que nem você casar com aquilo que te machucou a vida toda. Ele ficar escravo 400 anos no Egito. E agora ele casa com a filha de Faraó. E não só isso, ele fez um palácio enorme, maravilhoso, fantástico para ela. Ok? Mas nesse inteirinho, o profeta Aias está caminhando quando Deus lhe passa uma visão. Deus fala assim, olha, presta atenção, vai até Jeroboão e passa essa mensagem para ele.
Interessante isso, né? Porque antes de dividir o reino, ele já procura Jeroboão. E aí então nós vamos ver quem é Jeroboão, né? Jeroboão vai se tornar o segundo rei de Israel. De Israel, o primeiro rei. Vai ser o primeiro rei de Israel, Jeroboão. Mas quem era Jeroboão? Jeroboão era filho de Nebate, e a sua mãe era Naamá. Ele era um homem da tribo de Efraim. Efraim, quer dizer, não tem nada a ver com a linhagem de Judá, né? Ele era um dos descendentes de José, ok? Olha como é que as coisas funcionam. Ele é descendente da tribo de Efraim, que era filho de um descendente de José, né? E aí ele é escolhido. Mas como escolhido? Ele era um soldado muito dedicado. Era aquele soldado que gostava de fazer as coisas certas. E como ele era dedicado, o que acontece? Deus escolhe ele para ser o pivô da separação do povo de Deus. Interessante isso aí, pelo seguinte, porque Salomão, inteligentemente, já sabia que Jeroboão ia dar problema. Ia ter problema com Jeroboão. Então o que ele faz? Ele começa a perseguir Jeroboão, e Jeroboão vai fugir para onde? Para onde você acha que Jeroboão fugiria? Para o Egito. Porque ele era meio egípcio, né? Ele tinha a cultura dos egípcios, né? Então ele vai para lá e vai ficar lá até o rei Salomão morrer. Ele é muito esperto. Lembra quando Jesus foi para o Egito? Ele ficou lá até Herodes morrer, né? Depois que Herodes morreu, Jesus volta. Jeroboão fez a mesma coisa, vai ficar no Egito. Pensem agora vocês, ele está no Egito, o Egito é muito longe, mas quando Salomão morre, ele sabe da morte de Salomão. E como ele soube? Porque ele era um homem muito querido já entre o povo. E as pessoas foram lá e falaram para Jeroboão: olha, Salomão morreu. Ele falou: opa, agora eu posso voltar. Mas pensem bem, quando ele volta, o que acontece? O povo já gostava dele. Porque qualquer um pode voltar e o povo não vai ligar. Mas o povo gostava demais de Jeroboão. Por quê? Trabalhador, honesto, numa boa tribo, se dava bem com os funcionários, isso é muito importante, né? Se você tem uma firma e você se dá bem com os funcionários, se um chefe dá bem demais com os funcionários, quando o chefe sai e tem a notícia que ele vai voltar, todo mundo fica contente. Opa, vai melhorar aqui, vai melhorar e muito. Aí então o que acontece? Ele volta e é bem recebido. Foi muito boa a aula de Reis, porque a gente aprendeu muito sobre os povos e sobre como Deus pensa a respeito do povo e o que Deus quer que o povo pense dele. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus, ele quer fidelidade, ele não quer beleza, ele não quer riqueza, ele quer fidelidade. E nesse ponto foi mostrado para nós que as pessoas infiéis vão pagar caro quando desobedecem a Deus, ok? Salomão morre, nós vamos para o capítulo 12 do livro de Reis, que é a nossa aula. Salomão morre, e aí então Roboão vai se tornar o rei, né? Grande pompa, o rei de 12 nações. Olha que coisa linda, né? Não é de uma ou duas nações, o rei de 12 nações, né?
E aí Roboão vai até Siquém. Para quê? Para ser coroado rei. Interessante esse ponto. Ele não vai ser coroado em Jerusalém. Bom, mas Jerusalém é a capital, né? Um lugar muito importante. Por que ele não vai até Jerusalém? Ele vai ser coroado em Siquém. Agora eu pergunto a vocês, quem é de Siquém? Então isso que é importante. Jeroboão, ele é efraimita. Siquém é uma região de Efraim, justamente onde Jeroboão vai cravar a sua bandeira. Ele vai até Siquém, e lá ele vai ser coroado rei. Prestem atenção, Aias já tinha conversado com Jeroboão, já tinha falado para Jeroboão: Jeroboão, você vai ser rei sobre Israel. Lembra que o nosso irmãozinho lá, o Leonardo, falou que o Aias está com uma roupa novinha, uma estola novinha. Aí Deus fala para Aias: rasga essa roupa. Eu vou mandar rasgar uma roupa. Naquela época era muito caro uma estola sacerdotal, era muito caro. E ele fala: rasga em 12 partes. Vocês já perceberam como Deus ele tem o seu jeito de lidar com o povo? Ele fala em Jeremias sobre a botija quebrada, sobre o oleiro fazendo um vaso. Mas agora o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre mandar rasgar um roupão em 12 partes. E aí então ele vai segurar 2 partes, vai pegar 2 tiras do roupão, e vai segurar e vai falar para Jeroboão: presta atenção, Jeroboão, essas 2 tiras aqui é Judá e Benjamim. Essas 2 tiras aqui, vocês não estão vendo a tira aqui, mas ela está aqui, são de Judá e Benjamim. Essas 10 tiras, e vai encher a mão, né? Porque o roupão é grosso, vai encher a mão. Essas 10 tiras vai pertencer a você, Jeroboão. Já pensou que honra? Mas Aias vai falar para Jeroboão: se você for fiel, olhe bem a fidelidade, se você for fiel e cumprir as leis que Moisés editou, que eu mandei Moisés editar, eu vou estar contigo por toda a sua vida. Ok? Lembra de Salomão que nós falamos? Quando ele assume, a mesma coisa. Salomão, se você for fiel e fizer o que Deus manda, eu vou estar contigo e o seu reino vai ser muito próspero e vai ser muito bom para você. Mas aí, Salomão, sabe aquela conversa que o filho tem com a mãe, quando não acredita muito na mãe, ou não quer saber muito do que a mãe está falando? A mãe fala, entra no ouvido e sai pelo outro. E na igreja é mesmo assim. Quando a gente está dando aula, quando pregando, tem coisas que ele passa direto pelo nosso ouvido. E aí então, passou direto pelo ouvido de Salomão e ele fez todas aquelas atrapalhadas, casando com mulheres que não era para casar, escravizando o seu povo, traindo o seu amigo. Mas aí Deus fica muito zangado com Salomão. Por quê? Porque ele fez a pior coisa que podia fazer, ou que nós podemos fazer em relação a Deus. É trair Deus com outros deuses. Ele se ajoelhou diante de deuses pagãos, deuses moleque, todos os deuses que aquelas mulheres tinham,
pela carne, olhava as mulheres bonitas, as mulheres diferentes, e ele, quando velho, e quando a gente está velho, a gente fica meio bobo, mas é a verdade, ele se ajoelhou diante dos deuses, e não só isso, ele fez templos para esses deuses. E o nosso Deus, o maravilhoso Deus nosso que está no céu, quando ele vê essas coisas, ele fica muito irado, ele fica chateado. Davi praticamente entregou uma nação limpinha para Salomão, sem guerras, sem invasões, sem inimigos. Deu por seu filho o melhor, e o seu filho retribuiu com traição. Aí Deus fala para Aias, através de Aias: Jeroboão, meu filho pecou, errou, e eu vou tirar o reino dele. Hoje em dia, se você quer punir um filho, você tira o celular, deixa ele uma semana sem celular, aí eles já esperneiam, eles fazem tudo. Deus fez uma coisa poderosa, ele tira dos 12 reinos, ele tira 10. Imaginem você tem 10 coisas que você gosta demais, aí você erra, e então sua mãe chega e fala: eu vou te dar 10 dessas 12, eu vou tirar 10 dessas 12. Isso faz me lembrar um pouco quando Davi pecou com Betseba. Deus ficou muito irado, e aí o que Davi fez? Pediu perdão. E aí ele vai falar? Ele fala para Deus: eu pequei contra o Senhor primeiro. Coisa que a gente às vezes não faz quando erra. A gente não pede perdão para Deus primeiro, a gente pede perdão para tudo, uma desculpa. Mas olha a diferença de Salomão para Davi, o porquê dessa quebra de reino. Porque Davi, ele chega e fala: olha, eu errei, mas eu pequei contra o Senhor, eu estou pronto para receber a punição. E depois pequei contra Urias e contra o profeta. Por que a gente fala sempre nisso e bate nessas questões? Para vocês não esquecerem. Porque quando a gente peca, a gente pede perdão primeiro para Deus. A gente não peca perdão contra a pessoa, mas contra Deus. E aí Deus resolve dividir o reino. Ok? Uma coisa importante que vocês guardem sempre: nesse ponto da divisão, vai ser chamado Israel de resto. Brincadeira, hein? Vai ser chamado de resto. Por quê? Porque a nação mesmo é a de Israel, é a de Jeroboão. Olha se vocês, como vocês encarariam se vocês fossem Roboão. Você vai para a cidade de luz, cidade maravilhosa, cheia de brilho, feita por Salomão, o pai dele, mas ele só tem uma nação praticamente, as 12 nações para longe dele. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 1, do versículo 12, do livro de Reis. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel reuniu para o fazer rei. Então ele vai até Siquém e vai se tornar o rei. Até agora ele não sabe da surpresa de Deus. Vejam bem que nem Samaias, o outro profeta, tinha falado alguma coisa para Roboão, mas Jeroboão já sabia. Aia já sabia.
E ele chega lá em Siquém, vamos entronizar o nosso rei Roboão, rei de Israel. Olha, grande coisa. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: precisamos de alguém para ser o nosso porta-voz. O povo, fora Judá, já tinha o porta-voz, que era Jeroboão. Vamos lá, Jeroboão, você vai na minha frente, você vai fazer o pedido. E que pedido que era esse? Eles queriam apenas uma coisa que era de lei e direito deles. Eles queriam o quê? Que o rei tirasse o peso da escravatura da costa deles. Queria que o rei não mais o colocasse para trabalhar em serviços pesados. Era uma coisa justa. Eles eram filhos de Salomão, eles eram tudo herdeiros, eram filhos de Abraão, todos herdeiros da promessa. Por que eles teriam que trabalhar como escravo? E era trabalho pesado. Era um trabalho onde eles iam carregar pedra para fazer construções. Mas agora eles tinham um porta-voz, que era Jeroboão. Vamos ver. No versículo 4 do livro de 1 Reis, nós vemos aqui: teu pai fez pesado o nosso jugo, e agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e os seus pesados jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: ide-vos, pois 3 dias voltai a mim. E o povo foi. Agora, então, eles fazem um pedido. O que eles queriam? Eles não queriam terras, eles não queriam parte no governo, eles não queriam cargo, eles não queriam nada. Eles queriam o quê? Que aliviasse o peso das costas deles. Não pediam muita coisa. Mas tem um porém. Aí vem, a gente tem que olhar a criação de Salomão, a criação de Jeroboão, de Roboão. Roboão foi criado por Betseba, longe do rei Salomão. E aí, ele foi criado com a cultura da época. E nós sabemos que com todos aqueles erros de Salomão, ele não podia crescer com uma boa educação. Não é? Se você tem uma vida errada, como que você quer que seus filhos sejam certos? Então, nós temos que ter responsabilidade para as pessoas que a gente cria, pelos nossos filhos. Ah, mas eu gosto disso, daquilo. Não, eu gosto, mas eu gosto mais de dar uma boa educação para o meu filho. Eu sou exemplo para os meus filhos. Por que você acha que grandes firmas, depois de constituídas e depois de estabelecida, elas quebram? Geralmente quem quebra é os filhos, porque foram mal criados. E no caso de Roboão, ele se sentia o dono da cocada preta. Por quê? Porque ele era filho de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que tinha 700 mulheres, 300 concubinas, muito dinheiro e poder na mão. Aí ele é entronado rei e recebe o pedido dessa outra parte, para aliviarem. No versículo 8, versículo 6, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai,
quando este ainda vivia, dizendo: como conselhai que se responda a esse povo? No 7, ele lhe dissera: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo-os falares boas palavras, eles se farão teu servo para sempre. Meu irmão, você quer mais bênção do que essa? Ter pessoas de confiança no seu reino? Olha, porque aí nós voltamos e nós pensamos, por que na igreja de Cristo estabelecida, o presbítero tem que ser um homem casado com os filhos da igreja, já não pode ser novo, não pode ser... Por quê? Porque ele tem uma vivência, ele tem uma experiência. E aí então, os antigos, os mais antigos, chegaram para Roboão e falaram: Roboão, seja bom com o seu povo, seja um bom rei, trate-os bem, porque você fazendo assim, você vai ter pessoas fiéis do seu lado. Sabe o que é dormir sem se preocupar que alguém invada a sua casa e mate você? Não tem coisa melhor. O Roboão tinha essa oportunidade de ter um reino lacrado, sem problema de divisão, e se tivesse guerra, morreriam por ele. Mas tudo bem, ele vai ouvir o que está sendo dito e vai falar: bom, tudo bem, vocês já falaram, agora deixe eu, rei, agora pensar. Mas antes, eu vou fazer uma enquete. Eu vou perguntar para os meus coleguinhas de trabalho que viveram junto comigo, que vivem junto comigo. Rapaz, tudo jovem, viviam no bom e no melhor, não compravam nada, não precisavam de nada, o que queria tinha. E aí então, junto com Roboão, o que vocês acham, hein, meus amigos? E aí nós vamos ver a ideia tola, a ideia que a gente acha, mas muitas vezes os filhos têm, depois de velhos, mas é porque pedem conselho e conselho errado. Vocês já pensaram que muitas vezes o filho fala assim, olha, o pai fala para o filho: ó, não se envolva com coisa errada, hein? Não se envolva com coisa errada. Aí você está bem sossegado lá, daí recebe um telefonema em casa, hoje é moderno, recebe telefonema, né? E aí fala assim: fulano de tal, é ele mesmo. Você é pai do tal. Sou. Então, dá uma passadinha aqui na delegacia, que ele está aqui. Mas peraí, como? O meu filho amado, né? O pai, que for um pai correto, quando sabe do que aconteceu, chega lá: você errou, e vai pagar pelo seu erro. Mas tem outros pais que chegam lá: a polícia é culpada, os homens são culpados, mas o meu filho não faz isso, né? Na minha vida, eu só vi um caso de um japonês, que ele chegou com o filho na delegacia, e chegou e apresentou para o delegado: olha, aqui está o meu filho amado, do qual eu amo muito, mas ele precisa ser entregue a vocês, porque levou um traficante para dentro de casa. Aí o delegado deu até um passo para trás, eu lembro dela, a cara do delegado, ele deu um passo para trás e falou: mas como assim? Ele falou assim: ele errou, ele tem que aprender uma lição. Roboão não aprendeu a lição, ele vai procurar o conselho com jovens, e nós vamos ver aqui, vamos lá, 1 Reis, capítulo 12, o versículo 10. E os jovens que havia crescido com ele lhe disseram: assim falará a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falará:
o meu dedo mínimo, é esse dedinho aqui, o meu dedo mínimo, né, é mais grosso do que a cintura do meu pai. Olha, sabe, eu vou mostrar, o meu dedo é grossinho, né, porque tem meninas aí, mas que é um dedo de menina? O meu dedo é mais grosso do que a cintura do meu pai. E aí, então, ele, em vez de falar, que é isso? Faz isso não. Ele fica tudo contente. Olha, que conselho bom. E ele não faz só isso, né? Ele não vai sair. Teu pai fez pesado o jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhe farei. Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Quem tomou picada de escorpião, o pessoal do Nordeste toma sempre, né? Então, tomam picada, né? Diz que é uma dor terrível, é uma dor insaciável, uma dor que não passa, né? Eu acho que é mais dor do que você queimar com taturana. Eu falo isso porque a gente já queimou, né? Queimamos com taturana. Deve ser mais dor do que isso. É uma dor insuportável. Então, olha o que os jovens aconselham a Roboão. Roboão, fala para esse povinho que está querendo aliviar o peso sobre as suas costas, fala para eles que eu vou bater neles com chicote, e esses chicotes vão doer como escorpiões, né? Puxa, né? Será que ele vai aceitar? É uma enquete. Será que ele vai aceitar? Será que Roboão vai propor isso para o povo? Né? O povo já estava machucado. O povo já vinha de uma geração muito machucada já. Agora eles estão dispostos a ter um alívio, mas em vez disso, uma notícia desta. No versículo 12 do 1 Reis, no versículo 12 do 12, nós vemos: veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia. Roboão, como rei, lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Então, depois de 3 dias, 3 no outro, 3 desse, 3 dias para pensar, não precisaria pensar muito, né? Se ele fosse Davi, não precisava pensar muito, né? Porque Davi amava o povo, Davi tinha confiança no povo. Quando Davi estava cercado e os 3 soldados pediram, e Davi reclamou que queria tomar água do poço de Betesda, lembra? E Davi estava naquele sol tremendo, aquele trepidando tudo, na nossa terra falava que arrebentando uma mona. Davi fala: eu gostaria de tomar a água geladinha do povo de Betesda. 3 soldados vigorosos saíram por baixo, se desviaram dos inimigos, chegaram lá na fonte, pegaram a água, levaram na costa e chegaram para Davi: meu comandante, aqui está a água que o senhor tem vontade de tomar. Davi olha para aqueles homens e fala: não, eu jamais tomaria água com a vida de vocês. Pegou e derrubou a água como oferta ao Senhor. Veja como Davi amava os seus súditos. Agora a gente vai para Roboão. Vamos ver o que Roboão decide, porque ele não puxou o avô dele. Ele não leu a história do avô dele. Porque se ele tivesse lembrado de Davi, ele não faria isso. Dura resposta deu o rei ao povo.
porque desprezara o conselho que os anciões lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho do jovem, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, e eu vos castigarei com escorpião. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o silonita, Jeroboão, filho de Nebato. O que você planta, você colhe. Não se preocupe não, vai colher. Se é uma coisa que Deus não permitia, é que as pessoas pecassem por idolatria e continuassem como se nada tivesse acontecido. Para o perdão de Deus, é preciso, primeiro, um exame de consciência interno e reconhecer que pecou contra Deus e depois contra o povo. E ele confirma, palavra por palavra, dos jovens. E daí a gente faz esse paralelo, o porquê que não pode pegar jovem para ser um presbítero, para tomar conta da igreja. Não, mas ele é inteligente, ele é sábio, é seguro. Não, Deus fala não. Tem que ter a experiência. Davi, antes de se tornar rei, comeu muita poeira no deserto, passou muito aperto, e aí ele se tornou o rei que entregou a Roboão, entregou a Salomão um reino perfeito, uma cidade perfeita, e dormiu em paz, pensando que tinha feito a melhor das coisas. Mas aí vem Salomão, que a gente, se perguntar por aí, qual é o rei mais sábio do mundo? Todo mundo vai falar Salomão. E como é que foi o reino dele? Ah, foi uma maravilha, o homem é sábio, né? Mas aí você estuda a vida de Salomão e você vê, não queiram estar na pele dele, não queiram fazer parte dele. Ele pegou um reino com 12 tribos gigantescas, que Davi fez de tudo para reunir e formar uma nação poderosa. Agora vai dividir. Pior do que dividir, vai dizimar, porque 10 de um lado, 2 do outro. Numa guerra não vai ter nem o que pensar quem vai vencer, né? E o poder econômico vai ficar com Israel e Judá, quando chegar na cidade. Vocês pensem bem. E Judá, quando chegar em Jerusalém, na época das festas gigantescas, memoráveis, que tinha em Israel, onde lotava, aí de repente, no primeiro ano, não tem ninguém, só o povo de Judá e de Benjamim. Cadê aquele monte de gente? Né? Por causa de um erro que aconteceu lá atrás com Salomão. Então, a primeira parte, viu, Léo? A cara do Léo. A primeira parte do nosso estudo, nós vamos até aqui, né? Porque é um capítulo muito rico, né? É muito rico, tem muito que aprender. Mas não esqueçam, não vão esquecer no que estão aprendendo, porque isso é muito importante. Quando vocês fizerem estudo no Novo Testamento, ou quando vocês saírem para congresso, é muito importante vocês saberem o que aconteceu com Jeroboão, com Roboão, onde eles moravam, quem eram eles, o que aconteceu com eles. Ok? Vamos orar. Nosso Deus,